Zacarias. Ele era uma pessoa legal, ele era uma pessoa decente, ele era muito inteligente. Ele era o único cristão em toda a escola. E eu o odiava. E isso porque eu pensava que eu, sendo muçulmano, deveria ser melhor do que ele. Mas ele era melhor do que eu. Nós começamos a bater nele todos os dias na escola. E uma noite concordamos que precisávamos matá-lo. Era uma noite sombria, estava frio, e nós saímos antes dele passar. Nós estávamos em 5. Nós subimos em uma árvore e o esperamos lá. E de muito longe nós vimos uma luz que ia se aproximando, e a luz ficou cada vez maior à medida que se aproximava. E no momento em que ele passou por debaixo da árvore, nós pulamos nele. Ele estava chorando, gritando, ele bradava muito. Nós quebramos o braço dele, sua perna, e ele começou a sangrar. E como ele começou a gritar e implorar por socorro, eu coloquei a minha mão na boca dele, para que ele não fizesse mais barulho. Foi semelhante a matar uma ovelha. Ele estava simplesmente tremendo. E os outros 4 estavam batendo nele. Eu me senti muito orgulhoso. Pois, na verdade, eu estava fazendo algo por Alá. Sabe, eu queria honrá-lo. E de repente, ele, Zacarias, não conseguia mais respirar. E nós não escutávamos mais a voz dele. Então nós o deixamos junto das árvores, entre a vida e a morte. Nós voltamos, eu me lavei e orei. E Zacarias nunca mais voltou. E eu não o vi mais novamente. E em uma família muçulmana muito fanática. Quando eu era criança, meu pai me levou à escola de Corão. Eu só tinha 8 anos de idade. Meu pai simplesmente me colocou lá. Eles rasparam minha cabeça, nós nos sentamos em um círculo, o líder se sentou no meio do círculo e ele estava com um chicote enorme. Eu fui forçado a memorizar o Corão. A cada erro que eu cometia, ele me batia com o chicote no meio da cabeça. Não permitiam que eu chorasse, porque em nossa cultura é dito que homens nunca choram. Mas eu chorava todas as noites. E eles me disseram: você pertence à comunidade islâmica de Ummah, e é por isso que você luta pela comunidade e se mantém fiel a ela. Eu comecei a odiar as pessoas, a odiar todos os que não eram muçulmanos. E principalmente, eu tinha o costume de odiar os judeus. Então, eu estava me preparando para ir e lutar por Alá na jihad. Mas toda noite eu me deitava, e quando eu desligava a luz, eu não sabia o que aconteceria comigo se eu morresse. Certa vez, meu primo ficou muito doente, e os médicos disseram: ele vai morrer. Eles deram a ele apenas alguns dias de vida. E um dia vieram 2 pessoas. Eles eram cristãos egípcios, e um deles quis me cumprimentar. E então eu vi que um deles tinha uma cruz. Então eu retirei a minha mão e disse: bem, eu não vou tocar em uma mão com uma cruz. E então ele me disse: ouvimos que essa criança está doente. Nós gostaríamos de orar por ele. E apenas por educação eu disse: tudo bem. E eles começaram a conversar com Deus do mesmo jeito que uma pessoa conversa com um amigo. Eles disseram: Deus, por favor, cure esta criança. E no mesmo momento em que eles disseram amém, aquela criança abriu seus olhos pela primeira vez em 4 semanas. Meu primo começou a mover as mãos, ele começou a conversar, ele se sentou na cama e começou a andar. E uma daquelas 2 pessoas que oraram se sentou comigo e disse: você sabia que o verdadeiro milagre é que Deus deseja mudar o seu coração? Você acredita que Yeshua está vivo? E eu disse: sim, porque de acordo com a tradição islâmica, Deus levou Yeshua para os céus e ele está vivo. E ele voltará um dia. E ele disse para mim: então, pelo fato dele estar vivo, você pode conversar com ele. E aquilo mudou a minha vida por completo. E quando eu comecei a ler as escrituras, ninguém precisou me convencer a amar o povo judeu. Sabe, a única maneira para os muçulmanos começarem a amar os judeus é encontrando Yeshua. Eu amava a minha família, eu amava o meu pai, eu amava a minha mãe e amava a minha comunidade. E quando eu decidi seguir a Jesus, meu avô e meu pai disseram para mim: você não é mais um de nós. Eles fizeram um velório
Convidaram amigos e familiares. Eles levaram um caixão para o cemitério e disseram: "O nosso filho está morto." E quando eu fui declarado morto e sem família, eu disse para Deus: "Onde está o Senhor?" Então eu ouvi uma voz e a voz me disse: "Sabe o túmulo onde o seu nome está escrito? Saiba que aquele túmulo está vazio." E adivinha, o meu túmulo também está vazio. Eu fui ao Egito pela primeira vez depois de muitos anos. E eu estava em uma conferência de pastores. E um dos pastores do Sudão veio até mim. Era um homem velho, de cabelos cinzas, que começou a conversar comigo. E ele me perguntou: "De onde você vem?" Então eu contei a ele a minha história. E ele começou a chorar. E então eu perguntei: "Por que você está chorando?" E ele disse: "Você se lembra de mim? O meu nome é Zacarias." E de repente eu me lembrei dele. A última vez que eu o tinha visto foi naquela noite sombria. De repente eu me lembrei do modo como ele gritava, mesmo tendo se passado 25 anos. De repente eu comecei a ver novamente o braço e a perna dele quebrados. Eu vi as feridas que eu causei nele. E eu comecei a ficar cheio de vergonha. Eu era uma pessoa má. Sim, eu era horrível. Então Zacarias olhou fixamente nos meus olhos de novo. E ele me disse: "Yassir, por você ter me odiado tanto, eu sempre estive orando por você." Ele abriu a Bíblia dele, e quando ele abriu a Bíblia, eu vi que o meu nome estava escrito na primeira página. Eu o odiei, mas ele orou por mim. E naquele dia, Deus me confrontou.